acredita em tudo que lê na internet? Você sabe de onde vem o que compartilha? Em uma época onde a tecnologia praticamente domina o dia a dia das pessoas, somos bombardeados a todo momento com inúmeras informações. Dessa forma, fica cada vez mais difícil distinguir entre o que é verdadeiro ou falso no mundo da internet. E para debater e esclarecer sobre fake news, o programa de hoje conta com a presença da jornalista da Band News, Francine Augusto, o estudante de jornalismo e também estagiário da Rede Record, Pablo Siviero, e o advogado criminalista Marcelo Trindade. Sejam todos bem-vindos ao Arena. Obrigada. Francine, para a gente começar a entender sobre o tema em que vamos conversar, o que de fato é uma fake news? Fake news, como o nome diz, vamos levar ao pé da letra, né? A tradução é uma notícia inverídica, obviamente, só que ultimamente, cada vez mais, a gente pode observar alguns detalhes que fazem a fake news ser mais fake news, podemos dizer assim. Ela tem intencionalmente uma proposta de te enganar. Não é uma notícia que talvez foi mal apurada, não. Ela é totalmente inverídica, não é uma notícia que você pode se basear ou compartilhar. Infelizmente, isso vem acontecendo cada vez mais. Né? Cada vez mais, né? Doutor Marcelo, o que uma vítima de fake news deve fazer após sofrer tal transtorno? Primeira coisa que a vítima tem que determinar é se existe ou não ilícito penal. Nem toda informação falsa veiculada constitui crime. Não existe no nosso ordenamento jurídico a tipificação de crime de veicular notícia falsa, salvo no crime eleitoral. Relativo a candidato com intenção de mudar um pleito eleitoral, isso tem previsão no Código Eleitoral, tá? E a ação penal é pública e o Ministério Público tem, por atribuição, o oferecimento de denúncia contra os autores dessas afirmações falsas. Uma notícia falsa que atente contra a honra ou imagem de um cidadão pode se desdobrar em crime de calúnia, injúria ou difamação. Em todas essas hipóteses de crime contra a honra, a vítima tem que procurar uma delegacia para noticiar o fato. Sim. Pablo, você poderia falar assim, o que a fake news tem como característica? Ela tem alguma linguagem específica, a formatação textual dela é diferente? Algo que a gente, como leitor, pode diferenciar uma fake news de uma notícia verdadeira? Bom, a fake news a gente pode diferenciá-la assim porque, basicamente, a fake news não é só uma notícia falsa. A gente pode pensar que a fake news tem várias áreas. Ela pode também ser uma parte da sátira, como os sensacionalistas, que ele brinca com a notícia falsa, Sim. mas é uma forma de humor. Sim. Mas também a questão da notícia falsa, da difamação, ou com o teor político, o teor religioso, que faz com questão da ofensa, ou quer tentar mudar a opinião da pessoa em determinado assunto. Então, há sim diferenças. Ela tende a ser bastante tendenciosa. Ela não tem a questão da imparcialidade do jornalismo. Ela tende a usar adjetivos, usar ofensas que vão fazer com que a gente, nesses pequenos detalhes, perceba que aquela informação é falsa. Há também uma ausência de fontes oficiosas, fontes que vão dar credibilidade àquela matéria. Então, a gente vê esses pequenos detalhes e são essas as diferenças que fazem com que a gente possa determinar o que é uma notícia falsa e o que não é. Francine, a gente vê hoje em dia um jornalismo que ele é muito participativo, né? Muito. Em que o telespectador ele pode ajudar na construção de matéria, dando informações. Com o surgimento massivo e o consumo excessivo da fake news, sendo voluntariamente ou involuntariamente, como que o jornalista como você, faz para driblar e não cair nas armadilhas da fake news? Trabalho árduo, na verdade, que a gente tem, como o Pablo bem trouxe essa observação, o texto, se tem erros de português, normalmente, por exemplo, lá na Rádio Band News, a gente tem um WhatsApp da rádio, muitas matérias são colaborativas, Sim. porque não teria como os repórteres estarem em todos os 92 municípios do estado, do Rio de Janeiro. Então, cada pessoa passa uma informação, mas em algumas situações, elas recebem de alguém. Ela não está nem no intuito de querer enganar, vou mandar essa notícia falsa para a Band News. Na verdade, ela quer nos alertar, ela recebeu de alguém, está compartilhando. Então, primeira pergunta, você viu? Você estava no local? Você recebeu? Às vezes a pessoa fica um pouco até chateada. Nossa, mas vocês não estão acreditando na gente? Não, mas cada vez mais... Tem que apurar, né? Exatamente, até porque pra gente... olha o peso que vai ter uma pessoa depois falar, eu ouvi essa notícia na Band News. Exatamente. Então, antes de falar, a gente tem que apurar perfeitamente. Até recentemente,
Eu estava de plantão no fim de semana, recebi uma denúncia, podemos dizer, com todas as características de uma fake news que não era. Só que eu tive que fazer todo o protocolo, checklist. Você estava no local? Você que filmou esse vídeo? Aí eu observei que a voz da pessoa do vídeo era a mesma da pessoa que me mandou o áudio. Então, cheque, foi aquela pessoa que gravou. E isso, a gente gasta um tempo maior, mas é válido para a gente, que a gente aprende na faculdade, para não sair compartilhando informação que é em verdade. Né? É um trabalho muito árduo, né? O que ela falou Doutora, ali... mas para complementar o que ela estava falando, que é uma questão interessante, a pessoa que procura uma emissora e oferece essa informação, ela não necessariamente está divulgando essa informação, mas ela está criando também uma forma, buscar através de uma fonte, essa informação, se essa informação é verdade. Normalmente, quando um telespectador, um ouvinte, ele procura, ele manda essa informação, ele tem o intuito, basicamente, de confirmar aquilo. Então, ele sabe que ele pode mandar isso para a emissora, pode mandar isso sabe que a gente vai ter fontes, a gente vai ter profissionais que vão apurar e a veracidade. Caso essa informação vá ao ar, aí eles vão confirmar que sim, isso era uma informação verdadeira. Do contrário, eles sabem que isso é uma informação que vazou na internet. Normalmente, no WhatsApp, também lá na Record a gente usa muito, as pessoas, verifica pra gente se é isso. Sim. Principalmente na questão de bairro, falaram que tem gente atuando aqui, confirma pra gente, faz uma reportagem aqui. E normalmente eles têm esse cuidado, antes de compartilhar em redes sociais, eles têm esse cuidado de apurar se a informação é verdadeira. Eu acho isso bem interessante também de quem busca essas emissoras para confirmar uma informação. Doutor Marcelo, como que é o processo para descobrir de onde surge a fake news? Bom, as delegacias especializadas vão procurar localizar o aparelho da qual se emitiu aquela informação primária. Sim. Agora, todo aquele que reproduziu aquela informação também será objeto de persecução penal, tá certo? Se verificado que houve retransmissão daquela mensagem falsa que atente contra a moral e o decoro de alguém, intencionalmente, já com a ciência de que aquela informação é falsa, essas pessoas também são responsabilizadas, tanto no âmbito civil, como também no âmbito criminal. É bom sempre fazer essa ressalva. Eu disse inicialmente, nem toda notícia falsa corresponde a crime. Mas se não corresponde a crime, mas ainda assim causou prejuízos àquela pessoa, haverá reparação dos danos cíveis. O exemplo que o colega aqui deu da notícia veiculada, por engano mesmo na imprensa, pode ou não dar margem à indenização. A obrigação é sempre o quê? Da retratação pública, até porque se não for feito espontaneamente pela emissora dessa notícia, dará direito de resposta, né? Existe ação dando direito de resposta àquela pessoa que eventualmente teve o seu direito de imagem maculado por aquela emissora, aquele órgão de transmissão de informações. Se vai ou não haver direito à indenização vai depender do caso concreto, né? Se isso causou algum dano à imagem daquela pessoa. Como eu disse, não é necessariamente uma notícia equivocada, uma notícia falsa, que vai corresponder a um ilícito. Pode ser ou não, depende do caso. Sim. Agora a gente vai saber as perguntas e dúvidas da plateia. Meu nome é Raíssa, eu faço produção de visual na UVA. Eu queria perguntar para a Francine se você acha que o compartilhamento da fake news ele está atrelado à vontade da pessoa de que aquela fake news realmente seja verdade, né? Quando aquela notícia convém para a pessoa. Também, como o Pablo bem trouxe aqui essa observação, em alguns casos, hoje em dia todo mundo quer ser um pouco jornalista, quer dar o furo da reportagem, quer passar primeiro aquela informação, mesmo sem antes checar se ela é verídica ou não. Quer mandar no grupo da família, quer mandar para o pessoal da faculdade, para o pessoal do trabalho. Eu acho que em algumas situações há até uma ingenuidade, se podemos dizer assim, porque talvez a minha avó ela não tenha maldade de compartilhar algo que talvez ela nem saiba que é uma mentira. E também tem, claro, pessoas que querem cliques, tem muitos sites que simulam serem de grandes veículos, tem uns similares da Band, do G1, de vários locais. Quando você clica, na verdade, é uma outra página completamente diferente, mas na chamada
primeira coisa que a pessoa vai se pegar é, nossa, mas estava no site do G1. Só que, na verdade, se você clicar, muitas páginas nem abrem, nem se dão o trabalho de fazer, de fato, uma informação verídica, né? Na verdade, dá um erro, normalmente, não sei se já aconteceu com vocês, a página dá erro. Na verdade, eles só queriam aquele clique para ir acesso e ganharem dinheiro com isso. Então, acho que acontece um pouco dos dois. Tem ingenuidade, tem pessoas que fazem intencionalmente mesmo. Oi, meu nome é Pamela, sou estudante de produção audiovisual e eu queria fazer uma pergunta para você, Francine. Como é que a imprensa ela reagiu no início da popularização das fake news? Apesar do nome, né, fake news parece que é algo tão moderno, em inglês, eu acho que sempre existiram situações de notícias falsas, que não eram verdadeiras, mas devido à digitalização, né, a nossa era, tudo tecnológico, na ponta de um dedo, no clique, isso vem acontecendo cada vez mais. A imprensa desde sempre fez o seu trabalho de apurar, de checar, mas eu posso te dizer que até dentro das redações há muito a questão do, nossa, viralizou, a gente tem que confirmar. Em alguns locais acontecem da pessoa dar aquela informação, parece absurdo, mas acontece, dando crédito a uma terceira pessoa, talvez a um ouvinte ou a um telespectador que mandou. É aquela rapidez, como eu disse antes na pergunta anterior, de dar a notícia em primeira mão, mas nem sempre é verdade. Então, eu acho que a imprensa, como sempre, desde a gente aprende nos livros, desde a era de Gutenberg, você tem que fazer o seu papel de apurar, checar. Não importa se a Band ou se a Record vai ser a última a dar aquela informação, mas ter que ressuscitar alguém é muito complicado. Ter que entrar no ar falando que erramos, acontece nas melhores famílias. Sim. Mas errar por falta de apuração, nosso papel é checar, é confirmar, é ligar para a fonte, é pegar todos os detalhes, e essa era está tudo muito viral. Então, acho que a imprensa reage de uma maneira um pouco duvidosa em algumas questões. A gente não sabe até que ponto para ela é interessante mostrar aquele vídeo para depois ver se era verdade ou não, porque tem cliques. Tem muitas visualizações. Tem muitas visualizações. Às vezes você, né, vê ali, nossa, mas está no site da empresa tal, está na Globo. Aí você vai clicar, às vezes eles nem sabem. E lá no pé fala, estamos vendo se é verdade. Sim. Mas aí a pessoa já clicou, já entrou, já falou para o vizinho que estava no site da Globo. Aí é complicado. Já gerou a visualização, que é o que eles mais buscam, né? E o nome também tem um peso. A gente estava até brincando antes aqui nos bastidores, é comum. Deu no lugar tal. A fake news começa com esse título. Fulano de tal, pega um âncora de peso, às vezes um repórter já conceituado. Fulano deu agora no programa dele. Você acredita? Tem umas, como o Pablo disse, que não tem a informação de onde veio. Alguém falou que o túnel Marcelo Alencar está vazando. Não tem nome de quem, qual foi o engenheiro que gravou aquele áudio. Sim. Mas é complicado. Alguns casos, eles atribuem o nome a uma pessoa, o que é mais perigoso ainda. Tipo, Francine falou em lugar tal. Eu não falei nada. Isso acontece com frequência. Meu nome é Patrícia, eu sou de audiovisual. Eu queria fazer uma pergunta para o Pablo. O que você acha que as fake news podem influenciar nas eleições desse ano? Esse é um debate bastante importante, porque a fake news, de uma forma ou de outra, influenciou nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Então, isso foi um debate, foi onde começou a surgir esse termo com mais força, quando o Trump começou a usar nas redes sociais esse termo de fake news. Bom, é importante a gente ressaltar que quando a gente trata de política ou de religião, a gente está tratando também com a questão do sentimento. E conforme foram surgindo as questões da fake news, surgiu um termo usado na Inglaterra que se chamou pós-verdade. Que a gente tem a questão que as notícias elas atendem mais um apelo emocional do que realmente a veracidade da informação. Então, a partir do momento que você tem um nicho, que você se identifica com um partido e você tem a intenção de influenciar outras pessoas a concordarem com você, é normal que você use da fake news para você tentar influenciar outras pessoas. Então, a partir daí, eu acredito que a pessoa vá fazer campanha, vá usar das notícias falsas para tentar denegrir a imagem de um candidato, tipo de denegrir a imagem de um participante, de quem for apoiar. No período político que a gente está vivendo no Brasil, acho que é muito importante as pessoas entenderem que você, como cidadão que vai votar, que vai influenciar nas eleições com o seu voto, você tenha certeza daquilo que você está lendo, tenha certeza daquilo que você está consumindo. Ou você vai acabar se deixando influenciar e no momento que você for votar, uma informação falsa, uma informação que está denegrindo a imagem de um político pode
pode sim influenciar, porque quanto mais você divulga, mais você compartilha, mais gente você vai tá atingindo, e é isso que eles querem, é atingir o máximo de pessoas possíveis. Sim. E essa falta de senso crítico de quem está nas redes sociais, essa falta de escolaridade que seja, essas pessoas novas que estão aqui tirando o título de eleitor agora, que estão sendo influenciadas por essa nova era, elas certamente vão consumir essas informações e vão ter menos discernimento na hora de diferenciar o que é uma informação verdadeira e falsa. Isso tudo porque a velocidade tem feito com que as pessoas tenham ficado menos críticas na hora de ler uma informação. Uma informação no Twitter com aquele pequeno texto, às vezes é levado ao pé da letra, mas nem sempre a interpretação é a correta. Então é importante que as pessoas sempre apurem e não se deixem influenciar por uma informação que viu na internet. É importante ter sempre uma emissora, uma rádio, um impresso que seja confiável para que as dúvidas sejam tiradas e não acabem cometendo, não um erro, mas assim, um equívoco na hora de votar ou de apoiar. Francine, você acha que o surgimento da fake news ela implica na credibilidade do jornalismo? Sim, inclusive até essa questão da entrada, por onde chegam as informações. Sim. E tudo mais, uma observação, um fato curioso. Na queda da ciclovia, na zona sul do Rio de Janeiro, a gente recebeu essa informação pelo WhatsApp, só que o número de notícias falsas é uma coisa tão absurda que a gente chegou a questionar, não é possível que a ciclovia caiu. Não, mas como a ciclovia cai? E era verdade. Aí volta aquela questão do checar, apurar. E era verdade, por sorte tinha um repórter nosso ali próximo, em São Conrado. Enfim, agora, sobre implicar no jornalismo, a questão do fake news cada vez mais dá um trabalho absurdo. Nosso trabalho já é checar e apurar. Sim. Mas você ter que checar e apurar uma coisa que surgiu, sabe-se lá de onde, é muito complicado. E diariamente são, dezenas de fake news que surgem. É a Ponte Rio-Niterói que está rachando, é o Túnel Marcelo Alencar que está vazando, é o BRT que foi roubado e foi para São Gonçalo. São alguns fatos que me vieram aqui agora, todo dia, e às vezes você tem um trabalho absurdo, aí o jornalista é colocado à prova. Recentemente eu tive que checar um vídeo que viralizou de um homem que teria sido arrastado por um balão em uma comunidade do Rio de Janeiro. Como achar um vídeo que ninguém sabe de onde saiu? É um trabalho muito difícil. Aí você tem que dar uma de usar tudo que você aprendeu na faculdade. Mas será que conversar com alguém que entende de balão, se um balão consegue levantar uma pessoa, porque o jornalista ele vai mergulhando no universo, que não a gente quer o resultado. Exatamente. Tem que falar se foi certo, se é certo. Tem que passar a verdade para o público, mas né? Mas é difícil, dá um trabalho absurdo. Então, completando, o que você deixaria de mensagem ou alerta para quem inicia e principalmente para quem compartilha uma notícia sem ler? Ou seja, para a pessoa que está alimentando a fake news. Primeiro, não compartilhe jamais sem ler. Até porque, como o doutor falou, pode implicar depois em algo gravíssimo você compartilhar algo. Porque do momento que você compartilha, você está colocando seu nome, você está assinando. Acho que todo mundo tem uma mega responsabilidade, qualquer pessoa. Nós, jornalistas, ou quem é da área de comunicação em geral, que trabalha já na área ou não, o próprio estudante, você tem uma responsabilidade, porque é o seu nome, é a emissora que você trabalha, é a universidade que você estuda, às vezes a apresentadora do programa compartilhou algo. Então, acho que, antes de tudo, sendo da área da comunicação, não compartilhe nada sem ler. Leia, releia. Às vezes não é aquilo que você entendeu, ou o texto não estava muito claro. Cheque sempre as fontes. Melhor coisa que você faz. E você, doutor Marcelo, qual o alerta que você deixa para essas pessoas? Bom, primeiro fazer a ressalva, né? A Constituição prevê a liberdade de expressão. Sim. Né? A liberdade de expressão ela é um instituto que está inserido dentro do princípio democrático. A democracia não é só votar e ser votado, mas é, sobretudo, o direito de ter voz, de poder falar, de se expressar livremente. Mas essa mesma Constituição diz o quê? Que eu tenho liberdade de expressão, porém, é vedo o anonimato. Ao vedar o anonimato é justamente para que essa liberdade de expressão seja exercida com responsabilidade. Porque o excesso, o desvio, vai ser punido na forma da lei, seja ela penal, através de uma ação deduzida no juizado especial criminal ou em vara criminal, dependendo da situação, ou através de uma indenização reparadora, numa vara cível.
Então tem que haver sempre responsabilidade, consciência que você não pode causar danos e prejuízos a terceiros. Sim. Né? Pablo, e você? Bom, eu acho que é importante o pessoal sempre analisar a informação, sempre buscar conferir, apurar essas informações por conta própria. Se você viu uma informação, joga essa informação no Google, vê se veículos mais conceituados, há mais tempo no mercado, compartilhar uma informação, essa mesma informação, sempre pesquisar de outras formas, sempre buscar a notícia verdadeira e não compartilhar. Eu acho que essa como a Francine falou, é o mais importante, não compartilhar, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vai atingir. Você vai estar alimentando esse mal que está causando para a sociedade e, como a gente viu o trabalho árduo, para os jornalistas, que a gente está vendo que está implicando bastante no jornalismo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela presença. Esse foi mais um Arena. Espero que tenha sido um programa enriquecedor para você e que a partir de hoje você tenha mais responsabilidade na hora de compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!